Irmãos, a busca por reconhecimento é algo que habita o coração humano. O desejo de grandeza, a ambição por proeminência, esta é a tendência que está em todos os âmbitos de nossa sociedade. E não sei se os irmãos já entraram na plataforma LinkedIn, é tipo um Facebook dos negócios, e lá tem diversos posts sobre isso. Você é o dono de sua carreira, então não está sendo reconhecido, busque um outro local, busque o local onde há o seu reconhecimento. Então, sempre é questão de rever o momento profissional com busca do reconhecimento. Mesmo crianças e adolescentes ficam aborrecidos quando um esforço deles não é reconhecido. Então, eu lembro bem de uma situação em que a minha filha havia se dedicado bastante para escrever uma redação para a escola. Ela tem, puxa vida, 9 anos. Então, não dá para esperar muita coisa, mas ela se dedicou bastante e a nota não foi o que ela estava esperando. Ela ficou bem frustrada. E sabemos bem, irmãos, que é uma coisa natural. Nós gostamos de ouvir um elogio, gostamos de ouvir muito bem, você fez bem. E sabemos também que na igreja não é diferente. Existem pessoas que estão na igreja em busca de posições de destaque para terem esse reconhecimento dos outros. Mas, irmãos, muito cuidado com isso. No texto de hoje, nós vemos como o Senhor Jesus ensina que o reino de Deus é diferente do mundo. E assim, tanto na questão da honraria como no serviço, o reino de Deus transforma a visão que temos vinda do mundo. Então, entremos no nosso texto e assim começamos com o nosso primeiro ponto, a ambição que não enxerga o reino pede honrarias para si. Então, nosso Senhor Jesus estava já com seus discípulos há um certo tempo, ensinando a eles constantemente que no reino de Deus, o maior é medido pela humildade, que a salvação pertence àqueles que são como os pequeninos, que têm que ser tão inocentes, tão dependentes de Deus, como crianças. E também que é melhor dar do que receber, e essa é a marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus ensinou que o ardoroso labor para o mestre que tem que ser feito sempre sem perguntar o que eu ganho com isso, o que eu vou receber. E essa é a marca dos cristãos, daqueles que no último dia serão os primeiros. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, certamente haviam ouvido a tudo isso. No entanto, nós vemos o texto de hoje, que eles chamam a sua mãe para apoiar eles nessa empreitada de buscar uma posição de destaque no meio do reino de Deus. E no texto de Mateus, ao contrário de Marcos, vemos que eles envolvem sua mãe, e eles, através da mãe, pedindo de maneira até certa parte covarde a Jesus, veja, que o Senhor coloque um dos meus filhos à tua direita, o outro dos meus filhos à tua esquerda. Então temos essa situação, irmãos. A mãe deles, que pela tradição se chama Salomé, chega até Jesus, ela se curva diante dele, se ajoelha. Na nossa versão está escrito adora, mas certamente ela não estava enxergando ainda como o Deus encarnado, digno de adoração. Era sim mais um respeito para com aquele que haveria de ser rei, de acordo com as expectativas dela. E de tanto Jesus falar que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus estava iminente, e ele estava rumando para Jerusalém, ela e seus filhos certamente pensaram, agora é a hora para pedir algum favor, para pedir para que Deus, para que Jesus honre os meus filhos quando entrar no seu reino. Então, nós vimos esse coração que não entendeu o que de fato era o reino de Deus. E, lógico, Jesus havia dito que Tiago e João não haviam entendido o que estavam pedindo. Então, vejamos aqui o nosso texto, novamente, nos versículos 20 a 22. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor.
Perguntou-lhe ele: que quereis? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então havia uma certa arrogância entre esses 2 discípulos de Jesus, achando que eles poderiam, de fato, sorver o cálice de sofrimento, o cálice de todo o pecado do mundo que Jesus haveria de ter por conta de nós. Mas vejam, irmãos, que, de fato, havia uma ambição entre aquela família, a família de Zebedeu, que não cabia entre os discípulos de Jesus. E essa ambição, feliz ou infelizmente, é humana. Nós vemos isso em diversos meios. Vemos no meio dos negócios pessoas que querem crescer e pisando em cima dos outros, não se importando com o caminho que estão trilhando. Vemos isso também na igreja, pessoas que querem posição de destaque para que possam ter reconhecimento. E tem pessoas que vivem uma vida miserável no seu trabalho, mas que na igreja tem uma posição de destaque, é um presbítero, é um diácono, é um obreiro, e não tem nada de problema ser reconhecido. O problema é buscar o reconhecimento pelo reconhecimento, irmãos. Isso não é parte do reino de Deus. Isso é contrário ao que Jesus ensina sobre o reino de Deus. Isso é contrário ao motivo que nos deve levar a servir no reino de Deus, a servir na igreja, a servir aos irmãos. Não é o reconhecimento. Nunca pode ser o reconhecimento o motivo do nosso serviço. Isso é pecaminoso. Isso é contrário à lição de Jesus. E o que Jesus ensinou a esse respeito? Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus mesmo, capítulo 18, versículos 1 a 4. E nosso Senhor Jesus ensinou assim, peço para os irmãos fazerem a leitura. Naquela hora, quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vejam, irmãos, humildade da criança. O que a criança faz? Ela não consegue fazer nada sem os seus pais. A criança é totalmente dependente. Tanto que, para que nós recebamos o reino dos céus, temos que ser dependentes do nosso Pai Celestial, tal qual a criança é dependente de pai e mãe. Para que nós sejamos grandes no reino dos céus, temos que ser humildes como a criança, pequenos como criança, dependentes totalmente da graça de Deus. Porque nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não temos poder em nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Dependemos da graça de Deus. Assim que tenhamos esse coração de humildade, coração de dependência total de Deus, para que não só entremos no reino, mas que glorifiquemos o santo nome de Deus. E se, em primeiro lugar, a ambição que não enxerga o reino pede honrarias para si, por outro lado, o Senhor prepara honras no reino para os que o servem fielmente até a morte. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus perguntou para os irmãos, filhos de Zebedeu: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ele usa o plural, significando que está dirigindo a palavra agora não à mãe deles, mas a Tiago e a João, ou aos 3 ao mesmo tempo. E uma vez que esses 2 apóstolos estavam fazendo esse pedido através da mãe, de comum acordo, eles apoiavam essa solicitação. Então, realmente não era um desejo apenas da mãe querendo que os filhos tenham uma posição de destaque, não é o desejo da mãe querendo ter algum poder pela posição de seus filhos, mas também a ambição dos apóstolos. E nós vemos assim que Jesus deseja corrigir rapidamente, que eles não estão entendendo o que pediram.
Servir a Cristo, servir a Deus, implica sofrimento, irmãos. E é esse o cálice que nosso Senhor Jesus estava para beber, o cálice do açoite, o cálice da cruz. Ele pergunta a eles: vocês podem beber o cálice que estou para beber? Os dois não pestanejam, os dois não titubeiam, eles respondem na sequência: podemos. E nós vemos como eles estavam arrogantes nessa resposta, porque quando Jesus estava sendo crucificado, onde estava Tiago e João? Onde estavam os discípulos no momento da cruz? Fugiram, estavam com medo. Jesus foi pego, foi maltratado, estava sendo morto. E eles se escafederam. Então, irmãos, tomemos cuidado com a arrogância de nossos corações, para que não falemos coisas ousadamente e no momento do vamos ver, demos para trás. Então, mas é interessante, eles respondem assim, Jesus não duvida, ele considera a resposta deles como sincera, e assim responde na sequência. E vemos aqui no versículo 23. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Então, vocês querem sofrer como eu vou sofrer? Pois bem, vocês sofrerão. E isso é de uma certa maneira profética, porque como o nosso pregador, reverendo Jean, falou hoje de manhã, de fato, Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. E João também padeceu bastante, tendo sido exilado na ilha de Patmos, ao final de sua vida na velhice. Então, os dois sofreram, os dois sorveram do cálice de Jesus. Obviamente, Jesus tinha o cálice da redenção de todo o mundo. Ele precisava pagar o preço do nosso pecado. E isso somente Ele pode fazer. Nem Tiago, nem João, nem ninguém mais tem condição de replicar esse sacrifício, de tomar, sorver deste cálice. Mas no serviço cristão, irmãos, saibamos que o mundo odeia o nosso Senhor Jesus, assim o mundo também nos odeia. O mundo me odeia, o mundo odeia cada um dos irmãos, porque nós somos luz, ou devemos ser luz nesse mundo. E o mundo é trevas. Então, irmãos, que tenhamos consciência do nosso papel aqui na terra. Nós estamos aqui para brilharmos a luz de Cristo, estamos aqui para servirmos fielmente aos desígnios do reino dos céus. E somos chamados para enfrentar aquilo que estiver ao nosso caminho, seja alegria, seja sofrimento, seja dor, seja morte. Como cristãos, temos que estar prontos para testemunharmos. E assim nós vemos que esses discípulos não entenderam o que estavam pedindo. Jesus, voltando ao nosso texto, versículo 23, disse: bebereis meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então vejam, irmãos, nosso Senhor Jesus insistiu que não era a função dele determinar quem haveria de sentar à sua direita, à sua esquerda, quem haveria de estar em posição de destaque no reino dos céus. Afinal de contas, o Senhor Deus já havia preparado, já havia designado, já colocou quem estará nos assentos ao redor de Cristo. Então, já foi definido. Não cabia a Jesus ficar mudando, não cabia a Jesus nomear outras pessoas. E nós vemos isso bem claro na lição de Mateus ainda, capítulo 25, versículo 34. Peço para os irmãos fazerem a leitura. Então vejam, irmãos, como os planos de Deus são eternos, já estão pré-determinados. Nós não os conhecemos na totalidade. Conhecemos, na verdade, aquilo que Ele nos revelou em Sua palavra eterna, na Bíblia. Mas sabemos que Deus é bom e a todo instante Ele está designando o caminho melhor para nós. Então confiemos com toda humildade, irmãos, no caminho de Deus.
Saibamos que Deus Pai é bondoso e assim o plano dele eterno não pode ser frustrado e ao mesmo tempo é o melhor para nossas vidas. Jesus foi submisso ao Pai. Ele mostrou que a autoridade do Pai era a autoridade pela qual ele estava realizando o seu ministério. E assim, pela sua obediência, ele nos dá esse grande exemplo também, de que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, de que nós sejamos humildes, reconhecendo nossas limitações, nossa pequenez para realizar a vontade de Deus, mas que, como súditos do reino, busquemos assim a humildade como padrão de serviço, como a fidelidade que enfrenta sofrimento, fidelidade que enfrenta até a morte, mas para que assim possa realizar a vontade de Deus. Irmãos, e nosso terceiro e último ponto hoje, o exemplo do servir no reino é dado pelo Senhor Jesus. Então nós vemos como o Senhor Jesus ensinava aos discípulos com relação à humildade. Ele mesmo, com humildade, obedecia a palavra e assim ele chama os discípulos para que todos eles, 12, estejam ouvindo a lição. E por que isso? Porque 10 dos discípulos, vendo o que os irmãos, filhos de Zebedeu, fizeram, ficaram indignados. Essa é a palavra, irmãos. Vejamos o versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Eles ficaram indignados, ficaram assim, possessos. Como assim? Os filhos de Zebedeu, Tiago, João, querem as posições de destaque no reino dos céus. Mas eles não foram os discípulos mais antigos, eles não foram os que mais trabalharam. Por que estão querendo essa posição de destaque? Podemos imaginar correndo isso nas suas bocas e com certeza nos seus corações. Se indignaram, irmãos. Com certeza, outros discípulos estavam de olho nessas vagas, nessas posições de destaque. Com certeza, havia no seu coração essa ambição de serem grandes no reino dos céus. Então, diante dessa demonstração de imaturidade, Jesus os chama, e assim passa a ensinar a todos eles sobre o padrão de humildade que deve prevalecer entre todos os seguidores do Messias. Vejamos o versículo 25. Então, peço para os irmãos lerem. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos nos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então, ele ensina a eles. Vocês sabem muito bem como é a organização do mundo. É uma pirâmide. Então, lá embaixo, um monte de gente trabalhando, para, então, alguns mais em cima, menos, até que tenha uma única pessoa no topo. E ele fala, nos versículos 26 e 27, que não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. É como se Jesus dissesse aos discípulos: esse é o método das pessoas mundanas, gastam todas as suas energias com o fim de chegar ao topo. E uma vez chegado lá, fazem os demais sentirem o peso de sua autoridade. Mas não é isso que é reservado para aqueles que são do povo de Deus. Ele fala, o reino dos céus é diferente disso, é ao contrário disso, é um paradoxo maravilhoso, é uma pirâmide ao contrário, irmãos. Então, no reino dos céus, o que nós temos? Temos no topo, visitantes da igreja, depois, membros comuns, depois, pessoas que servem nos ministérios, então, líderes de louvor, depois, diáconos, presbíteros, pastores, e lá embaixo, servindo a todo mundo, Jesus Cristo. Essa é a estrutura do reino. Não é a pessoa que está em cima mandando, não é a pessoa que está em cima pesando em cima dos outros. É serviço, irmãos. O reino dos céus é servir ao próximo, é amar ao próximo, porque o serviço cristão, a humildade cristã, é a expressão de amor. Então, tenhamos essa certeza, irmãos. Isso não é sinal de fraqueza.
é o sinal de humildade, não é uma diminuição de autoridade, mas uma maneira humilde de exercê-la. Até o mundo dos negócios já reconheceu isso. O exemplo do líder servidor. E o grande exemplo desse líder servidor, Senhor Jesus Cristo. Então, não estou fazendo aqui uma palestra de negócios. Estou falando aqui da palavra. E Senhor Jesus ensinou. Nós devemos servir ao nosso próximo. Devemos nos doar ao nosso próximo. Devemos entregar as nossas vidas ao nosso próximo. Assim como Jesus entregou sua vida por nós. Então, irmãos, sigamos o exemplo do Mestre. Uma vez mais, Ele entregou sua vida por nós na cruz. Não podemos fazer isso, porque Ele já pagou o preço. Mas nós podemos sim nos doarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros, zelarmos pelos nossos irmãos na fé. E lembrarmos do sacrifício gigantesco que nosso Senhor, que veio como Filho do homem, como servo sofredor, realizou para nós. E aí temos o texto de Isaías, capítulo 53, versículos 11 a 12. Peço para os irmãos lerem. Então, irmãos, será que podemos imaginar o quanto foi comovente para os discípulos lembrarem dessas palavras após a morte de Jesus, após verem o seu Messias amado na cruz, comparando sua ambição pela autopromoção com o alto sacrifício de Jesus por eles mesmos? E atentemos essa palavra resgate, que é o preço pago para livrar alguém da escravidão, da prisão. Então, o Senhor Jesus pagou o resgate por nós. Agradeçamos então, irmãos, a Deus por tamanha demonstração de graça e humildade, que pela capacitação do Espírito Santo possamos vivenciar esse padrão no meio da nossa comunidade redimida. Então, concluindo a palavra de hoje, nós vemos 3 pontos. A ambição que não enxerga o reino pede honrarias para si. O Senhor prepara honras no reino para os que servem fielmente até a morte, e o exemplo do servir no reino é dado pelo Senhor Jesus. Assim, a instrução divina à igreja quanto à honra no reino de Deus é que ela vem por meio de um serviço fiel até a morte, seguindo o exemplo de Jesus. Esta é a ideia que precisamos levar conosco hoje à noite, irmãos. Então, lembremos que na estrutura do reino temos uma pirâmide invertida. Não é aquele que está em cima mandando nos outros, mas sim aquele que está embaixo servindo. Esse é líder, esse é grandioso. Então, lembremos, irmãos, servir no reino de Deus é servir sem esperar nada em troca, é servir por amor. Servir no reino dos Deus não quer dizer nada com relação a pretensões humanas, de ficar mandando nos outros, de ter uma posição de destaque. Não é estar no louvor para estar à frente de todo mundo. Não é isso, irmãos. É servir os irmãos com amor. Cada seguidor de Cristo, pela graça de Deus, deve mostrar esse amor aos demais. Então, lembremos bem, irmãos, aquele que crê em João 3,16, não deve esquecer jamais de praticar 1 João 3,16, que diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. No dia de hoje tivemos eleição para prefeito e vereadores, e semana que vem teremos a ordenação de diáconos em nossa igreja. Roguemos então, irmãos, a Deus o auxílio divino para que tanto a liderança política como os nossos irmãos aqui na igreja estejam com o coração disposto para servir o reino, seguindo o exemplo de Jesus, com o serviço fiel até a morte. Oremos a Deus.